Então, existem esses aspectos também. Então, por isso que aqui também a correlação, assim, lateralmente, tanto em termos de idade como duração, assim, os vários eventos não são, assim, não dá para traçar uma linha reta que pegue aí desde uma calota lá até outra calota no outro extremo da, né? Então, bom, de qualquer maneira, para nós é importante, assim, sabermos, por exemplo, que quais são os nomes que, por exemplo, a glaciação laurenciana que atingiu a América do Norte, principalmente o Canadá, até a parte norte dos Estados Unidos, quais são os nomes que eles andaram usando? Então eles usaram, por exemplo, aqui seria a glaciação correspondente ao Guinche, eles chamaram de o Guinche talvez ao Danúbio, né? Eles chamaram de Nebraska, né? Aí depois Actonian, Kansas. Bom, aí os nomes são nomes assim de estado. Agora Sangamo, não sei de onde eles tiraram, mas Sangamo é interglacial. Agora, e os nomes, rios, firme, etc. De onde vieram esses nomes aí? Nome de glaciações aí. Hein? Não, isso daí são nomes de rios. Da Alemanha. Da região alpina, naturalmente. Certamente próximo ao lugar onde eles encontraram essas evidências dessas glaciações. Né? Então, daí vieram esses nomes. Eles encontram evidências, eles dão um nome, né, para aquele lugar, a glaciação. Inclusive, eu não conheço a obra original do Benke Bruckner, não sei se no Brasil tem, talvez não tenha, né? Mas eu encontro a citação de que tem mais de 1000 páginas, deve ser um livro assim dessa, né? Agora, aí você pode ver também, bom, 1000 páginas, puxa, mas é muita informação, né? Agora, o que acontece também, se você for examinar o reverso da medalha também, você pode dizer o seguinte, que sobre coisa que nós conhecemos pouco, a gente acaba escrevendo muito, né? Agora, quando a gente conhece muito bem e está tudo equacionado, a gente consegue, em poucas páginas, expor, né? Quantificar, etc. Né? Agora, quando você não sabe muito bem como é que é a coisa, você pode não vai, vem, pode ser, pode não ser, e aí o texto acaba ficando muito longo. Não sei, eu não sabia dizer se foi esse o caso. O fato é que até aquele momento lá do Benke Bruckner, por exemplo, eles desvendaram uma coisa que era muito estranha na época, né? Que eles encontravam na Europa, assim, na parte... na Europa, assim, vamos dizer assim, na Holanda, na França e tal, encontravam blocos enormes de algumas toneladas de rochas, né? Que só ocorriam, por exemplo, na Escandinávia ou na Grã-Bretanha. Então esses eram chamados blocos erráticos, né? Como é que essa rocha que só ocorre na Inglaterra, ou só ocorre na Escandinávia, vieram parar aqui, né? Bom, aí se for transportado por icebergs e coisas desse tipo assim, fica muito mais fácil, né? Aí aquilo estava, né? Quer dizer, aí depois o iceberg traz, depois aí o iceberg derrete e abandona lá, né? Assim como aqui na Bacia do Paraná, dessa glaciação gondwânica, se você vai, por exemplo, eu me lembro que eu fui na margem de um rio entre Paraná e Santa Catarina, um rio chamado Rio Negro, entre uma cidade chamada, acho que Rio Negro, e do outro lado, Santa Catarina, é uma cidade chamada Mafra, né? Então, na margem desse rio, a gente observa assim, um bloco assim, de várias toneladas, assim, dentro de sedimento arenoso, muito argiloso e tal. Quer dizer, aquilo é um bloco assim, vamos dizer assim, seria, o pessoal diria, bom, em inglês o pessoal muitas vezes chama de dropstone, coisa desse tipo assim, né? Aí aqui no Brasil o pessoal às vezes traduzia assim, seixo ou matacão, pingado, né? Aí o pessoal dizia assim, não, mas aí alguns começaram a dizer que matacão não pinga, né? Então ele cai, quer dizer, o iceberg se derrete e o matacão cai. Aí ele vai sedimentar junto com o sedimento lacustre e fica, então no meio de sedimento fino fica aquele bloco enorme assim, então, né?
Então é um bloco, é um matacão, é um seixo caído, não pingado, né? Certo? O que pinga é líquido, né? Não sei. Então, aí é um sólido. Bom, então isso daí dá uma ideia assim de, naturalmente, essa nomenclatura, essa subdivisão, isso tudo está baseado assim, principalmente nas evidências que o pessoal conhece assim, sobre os continentes, né? Porque eu acho que também ficaria muito difícil, muito complicado tentar então fazer uma correlação entre as evidências que nós estamos vendo sobre os continentes e aquelas 20 e tantas que, talvez 20 e tantos momentos lá de esfriamento e aquecimento que estão registrados. Agora, se sobre os continentes não estão registrados, como é que eu vou fazer, né? Fica difícil correlacionar um registro contínuo com outro registro completamente fragmentário, que é o caso aqui, né? Então isso daqui é mais baseado em dados que a gente conhece sobre os continentes, né? Agora, outra coisa aqui é o seguinte: aqui, se vocês forem aqui está 1,5 milhão, né? Que é 10 elevado a 3 anos, né? Então 1.500 significa 1.500.000, e depois aqui tem a base aqui dá 1.800.000, 1.800.000, quer dizer, 1,8 milhão de anos. Bom, então aí eu vou dizer o seguinte, que quando esse quadro foi publicado também, isso aqui até foi por uma publicação no Japão, até 1996, né? E em 97, por aí também, ainda se acreditava que a base do quaternário estava situada a 1,8 milhão de anos, mais ou menos. Hoje em dia, na verdade, nesses últimos 10 anos, de 2000 até 2005, 2006, agora parece que o pessoal acalmou um pouco, não está se discutindo muito sobre isso, mas o pessoal anda discutindo muito sobre essa ideia de qual é a base do quaternário. Então, o quaternário vai até onde? É 1,8? Alguns falavam 1,6, né? E nessa época tinha acabado de sair dizendo que o limite entre, né, o terciário, que se chamava na época também, o pessoal está abandonando também o terciário hoje em dia, né? Então era em 1,8. Aí tinha acabado de sair, porque eles tinham identificado essa passagem aí no sul da Itália, lá na Sicília, não sei o que, descreveram aquilo em detalhe e tal. Bom, hoje em dia, então, como eu estava dizendo, como estava havendo muito debate sobre essa questão aí em 2004, 2005, foram publicados vários trabalhos. Eu mesmo, com alguns colegas aí, eu mandei um artigo também. O artigo que a gente mandou, inclusive esse artigo, assim, no sentido de divulgar lá fora também, a gente publicou numa revista que é da IUGS, é International Union of Geological Science, né? E nessa época, essa revista estava sendo editada na China até, em 2005. Aí eu mandei para lá, e o nosso artigo chamava-se, como estava se discutindo muito o quaternário, né? Então, havia a ideia também de abandonar esse termo quaternário. Por quê? Porque, na verdade, quaternário ainda era o resquício daquela época em que a história da Terra era conhecida assim como primária, secundária, terciária e quaternária, certo? Então, era resquício disso. E primário e secundário já ninguém falava mais, já não se fala há muito tempo. Agora, terciário falava-se até pouco tempo atrás. Hoje em dia, as pessoas estão abandonando também o termo terciário, o período terciário, que está sendo substituído por período paleógeno e período neógeno, certo? E às vezes, para alguns, o neógeno abrange o quaternário e para outros, o quaternário está fora do neógeno, né? Bom, de qualquer maneira, o artigo que nós mandamos para lá, como estava em muita discussão, eu pus assim, quaternary,
em inglês, né, porque ela tinha que ser em inglês, para a revista lá da IUGS, União Internacional de Ciências Geológicas. Então, quaternary, 2 pontos. Aí eu pus assim, entre aspas, Quo Vadis? Para onde vai o quaternário, né? Porque, inclusive, lá a gente estava propondo o seguinte, a gente estava propondo nesse artigo aí, eu até cheguei a propor, não era a ideia original minha, havia outras pessoas também falando, em função dessa coisa aí que secundário e terciário ninguém falava mais, e o terciário também o pessoal estava discutindo muito, então o termo quaternário deveria ser abandonado. Abandonado como assim? Por exemplo, hoje em dia, não abandonar completamente, porque aí, como existe a Associação Internacional do Quaternário, que eu participei de acho que umas 6 ou 7 reuniões internacionais, né, brasileira também. Nessa brasileira, inclusive, eu sou um dos culpados da criação, né? A Associação Brasileira de Estudo do Quaternário, que a gente criou, inclusive eu acabei criando com 4 pessoas aqui da geografia. Eu me reuni, acho que umas 10 vezes assim, para discutir essa questão. Não, vamos criar uma associação ou não? Essas pessoas que eu estou falando eram a Olga Cruz, aqui da geografia, ela deve estar em Florianópolis, já aposentada há muito tempo já, né? A Olga Cruz, a outra que, não sei se aposentou há pouco tempo, Aposentou também, a Lilian, né? Lilian Coutrinari, né? E eu acho que era MEI também. Então essas 3 pessoas que eu me reunia com elas assim, e então a gente fez várias reuniões e acabamos criando em 84. Bom, o fato é que já fizemos várias reuniões, né? A última delas foi ano passado, foi em La Plata, na Argentina, e a próxima vai ser no Rio de Janeiro. Então eu acho que as reuniões vão continuar havendo, né? E eu acho que bom, então a ideia geral em termos de quaternário é o seguinte: parece que a tendência atual hoje em dia o termo quaternário no momento fica por aí. Quer dizer, eu fui derrotado nesse aspecto também, porque chegou o inglês lá também e publicou assim um artigo. Não, quaternário veio para ficar. Então não pode tirar o quaternário. E aí o pessoal lá do INQA, que é International Union for Quaternary Research, né, ele fala, não, mas não pode tirar o quaternário. Porque a minha ideia, por exemplo, não era assim abandonar completamente. Vocês ouvem falar todo momento de coisa bem antiga, lá embaixo assim na história da Terra, pré-cambriano. Aqui mesmo eu falei, pré-cambriano é uma coisa que é antes do período cambriano. Então é do proterozoico, do arqueozoico e tal. Coisa com mais de, sei lá, 2 bilhões de anos, 3 bilhões, não sei o que e tal. Né? Então tudo isso é pré-cambriano. Aliás, é 80% aí da história da Terra. Né? Bom, não existe o pré-cambriano na tabela do tempo geológico. Se vocês forem ver, ninguém põe pré-cambriano lá. Não existe. Agora, todo mundo usa pré-cambriano. E todo mundo sabe o que é. E, aliás, tem até uma revista aí. A revista chama-se Precambrian Research. Quer dizer, pesquisas do pré-cambriano. Então, a minha ideia, assim, em termos assim, de quaternário também era essa. Não, fica o quaternário aí, mais ou menos como o Precambrian. Pré-cambriano. Né? Mas aí, no momento, até eu também, não adianta ficar discutindo muito, então, trabalhar, né? Então eu também estou assim, até aceitando. Tanto é que eu até estou fazendo vai sair agora no dia 15 do mês que vem, a segunda edição daquele livro que eu fiz da Geologia do Quaternário, Mudanças Ambientais. Na verdade, eu não modifiquei muito, porque eu queria modificar, na verdade, eu queria reescrever, né? Mas não tinha tempo e tal, mas de qualquer maneira está saindo lá por aquela oficina de texto também, a mesma editora, né? E vamos ver como é que vai ficar, né? Só que reordenei e aí incluí mais umas 50 páginas de geologia do quaternário do Brasil. Então dá no total umas 400 páginas.